E nós estamos hoje aqui com o Mark, ele que morava na cidade de Cornwall, na província de Ontário, e que no meio do caminho ele decidiu se mudar para a província de New Brunswick. Então seja bem-vindo, Mark. Muito obrigada por ter Obrigado. aceito o Eu que nosso convite agradeço. para participar aqui do nosso canal no YouTube e para contribuir com os brasileiros que ainda estão no Brasil e estão planejando vir aqui para o Canadá. Certo. Eu que agradeço. Muito, muito bom estar aqui contigo e contribuindo no que eu puder. Uhum. E a primeira pergunta, já vamos direto ao ponto. O que te levou a vir aqui para o Canadá? Quais foram as suas motivações para vir aqui para o Canadá? É, Primeiro eu vim em 2016 para estudar inglês um mês, perdão. E aí eu senti aquele sentimento de acolhimento, sabe? Apesar de eu ter ido estudar em Mississauga, que é GTA, né? Perto de Toronto, enfim. É, Ficou aquele gosto de, putz, eu preciso voltar aqui ou para morar ou para estudar, o que seja. Preciso voltar e tudo mais. Aí ficou um plano meio que na gaveta e depois de um tempo eu, através inclusive desse meu amigo que eu fiz, que é dono da escola que eu estudei, super amigo hoje em dia, mora em Hamilton hoje. Ele comentou, Mark, tem um curso de game, eu sei que você está procurando e tudo, em St. Lawrence, em Cornwall. É programação, ele sabe que eu não sou muito de programação, mas são 2 anos, então é um tiro mais curto para você entrar na área, né? Eu falei, pô, acho que é uma oportunidade, né? Eu já estava até pesquisando na Europa, mas eram cursos de 4 anos e sem chance alguma de me manter com euro, assim, iniciar uma vida dessa forma, não tinha cabimento, eu não tinha recurso suficiente nem para o primeiro ano, sabe? Então, aí acabou sendo um excelente plano. Acabei escolhendo St. Lawrence, que é o college que eu escolhi em Cornwall. Eles têm 3 campos, um em Cornwall, que é o segundo maior, o primeiro em Kingston, que é o maior, e o terceiro em Brockville, que é o menorzinho. Uhum. Então, E a escolha da cidade, ela realmente se deu devido ao fato que lá tinha o curso que você queria fazer. exato, Única e exato, exclusivamente por isso. exatamente, isso aí. O curso Uhum. que eu cheguei a pesquisar em uns lugares no Canadá, mas assim, eu vi Vancouver Film School, La Salle, em Montreal, que para mim a realidade nunca iria dar certo no início, né? Custo, tudo mais, enfim, custo da cidade também. Então acho que foi afunilando. Aí Cornwall, uma cidade pequenininha, né, com custo razoavelmente interessante para Ontário, né, para quem está começando a estudar como eu. Então acho que foi uma boa escolha, pelo menos para um começo. Uhum, perfeito. E quando você chegou na cidade, tudo aquilo que você pesquisou, quando você ainda estava no Brasil, foi o que você encontrou? Ou você teve alguns dissabores aí na cidade? É, é uma cidade muito pequena, né? Eu imaginava, para ser sincero, eu não pesquisei tanto, porque meu foco era o curso, então o que tivesse eu tenho que me adaptar. Foi bem difícil para arrumar um lugar para ficar. Acho que eu até te contei que eu acabei ficando em homestay na casa de uma família que acabou não dando certo a primeira. E na segunda deu um pouco melhor, mas ainda assim foi bem complicado. Então, falando de custo, compensou muito mesmo, compensou para quem está estudando, é muito bom. Tem que dar sorte de ir para uma casa com um pessoal legal e tudo mais, porque tem muito que se divide, não só divide quarto, mas se divide casa com outras pessoas, que as pessoas não podem não ser agradáveis, como a gente bem sabe, enfim. Então os astros têm que estarem muito alinhados para você conseguir uma super oportunidade e conseguir se manter. Mas em linhas gerais foi bom, não tive grandes problemas, nada assim de grande que impactou. Uhum, E foi isso. Só um adendo do meu percurso no college, eu estudei um ano online por conta da pandemia, que eu não tinha tido aprovação do Study Permit. Na época tinha aquele Approval in Principle, que era a aprovação, só tinha um PDF do IRCC falando, ó, pode começar a estudar enquanto a gente analisa. E eu recebi esse PDF, tipo, 10 de agosto e eu começava 10 de setembro. Foi mais ou uhum. menos assim. Aí eu recebi o meu. Não tinha. O único passo que faltava para minha análise era a biometria. Tudo fechado, não consegui. Só consegui em janeiro de 21. Aí pouco tempo depois saiu, aí em abril saiu a aprovação final e eu cheguei em junho em Cornwall. Uhum, perfeito. Então você começou o college em setembro, mas só em junho que você teve a oportunidade de chegar aqui no Canadá.
Exato, isso mesmo. Uhum. E como que foi a sua experiência no college, no geral? O que que você achou desse curso? O que que você achou da estrutura do college? Apesar de você ter, experimentado pouco, né, a estrutura do college, né, por causa dessa questão de você ter estudado boa parte do curso online, mas no todo, qual que foi a sua impressão em relação ao college? Eles têm uma super estrutura, apesar de estar em uma cidade pequena, a estrutura é grande, muitos cursos, muitos professores. Um recurso que eu usei bastante, que é o peer tutoring, que é como se fosse um peer seu, um par amigo seu que esteja ou no mesmo semestre, um semestre à frente, que te ajuda com as matérias e tudo mais. É super legal, eu usei bastante que eu precisei. Eles Só têm... uma questão, você como estudante internacional, você teve que pagar por isso? Não, estava Por esses incluso. tutores? Uhum. Estava incluso. Tinha academia, alguns eventos que eles promovem para networking, essas coisas, enfim. Mas é como você disse, eu fiquei meio a meio, né? Porque eu tava no Brasil no primeiro ano, mas assim que eu cheguei, a pandemia ainda estava mais ou menos assim. O que me fez explorar mais o campus em si, fisicamente, foi que eu trabalhei no college assim que eu cheguei, eu trabalhei full time. Então eu cheguei em junho, é, finzinho de junho, eu acho, eu comecei por conta de papelada e tudo mais, levaram algumas semanas. Então eu trabalhei julho e agosto, os meses inteiros. Setembro termina, porque é quando termina o summer, né? E começa as aulas. Aí, por mais que eu seguisse, eu tinha que participar de um processo part-time. Aí acabou enroscando e não deu certo lá. Uhum. Mas de estrutura de college, assim, corpo docente, recursos online e tudo mais, eu achei bem legal em linhas gerais. Entretanto, tinha muito conteúdo bem defasado. Tinha conteúdo assim que a gente olhava 2008, 2005, 2010. A gente está falando de tecnologia, né? Uhum. Tecnologia, sei lá, dependendo do assunto que você está, em 6 meses já não está mais no mercado, é muito rápido. Então, isso daí que os professores... E eles revisam a cada 5 anos. Isso que eu consegui captar dos coordenadores lá e não... Enfim, Uhum. não, acho que não agrada muito pelo preço que a gente bem sabe que é o college. Exato, então esse para você foi um ponto negativo, né? Foi um É dos pontos. pelo custo do college, o que eles estavam entregando não estava Exato. agregando tanto assim. Perfeito, Exato. compreensível. Eu tive a mesma experiência, né? Eu também, Uhum. estudei num college público, eu, na verdade, estudei em Norwa, que é uma cidade bem próxima de Cornwall, inclusive, né? Uhum. E eu Uhum. também senti que em alguns aspectos, não valeu a pena o investimento. Então, Uhum. essa é uma dor que eu tenho em relação ao college e é bom ouvir a opinião de outras pessoas. É legal. Mas por um outro lado também eu vejo, Lúcia, até ouvi outras pessoas falando que quando você chega sem ter um curso que seja um college que seja dentro do país, talvez tenha uma certa barreira em alguns casos, em algumas profissões, alguns indivíduos que possa impedir uma possível contratação, sabe? Então, eu acho que além de eu entrar no mercado, networking e tudo mais, eu acho que uma formação no país, eu acho que de certa forma impulsiona um pouco o processo seletivo das vagas, né? Não sei, posso estar enganado, mas é uma impressão que eu tenho. Não, eu acho que tem um peso muito grande, eu digo até pela minha experiência, eu acho que tem um peso muito grande você ter um currículo, algo do Canadá no seu Uhum. currículo, seja um college, um trabalho voluntário, ou até uma outra questão, participar de organizações, eu acho que isso é muito importante e vai sim contar na hora de você conquistar um emprego aqui no Canadá. Então, eu Uhum. acho que não apenas o college, mas experiência no Canadá no geral, eu acho que acrescenta muito para o currículo. Certo, certo. Uhum. Aí fica E mais eu, de... te, e eu Perdão. tenho duas perguntas para você. Que uma você falou que você já chegou e conseguiu um emprego no college, e outra que você teve um problema aí no seu visto. Eu acho que Sim, pode agregar muito você falar com sobre essas certeza. experiências para nós. Como é que você conseguiu um emprego no college? Que a gente sabe que não é fácil. Não Ainda é mais fácil. numa cidade pequena, não tem tantas Ah, vagas assim, mas para sim. estudante internacional, essa é uma oportunidade muito interessante, porque Uhum. nós, como estudantes internacionais, a gente só pode trabalhar 20 horas fora do campus, né? 20 horas por semana fora do campus. Mas se você trabalha dentro do college, você pode trabalhar ilimitado, você não tem limite de horas. E você falou que você trabalhou full time no Isso, college, né? Conta pra gente como é que você conseguiu um emprego no college. isso. Tinha algumas vagas abertas, não estava muito definido ainda o início, né, para algumas.
sei lá, me candidatei para umas 5, 6 vagas, pelo que eu lembro. E uma delas foi General Maintenance, que era mais específico na parte de pintura, né, do college. Então, o setor é de Facilities, FSM, eu não lembro agora a sigla, Facilities alguma coisa Management, Services Management. E era assim, o famoso Severino, né, faz de tudo, encanamento, só não construção pesada, né, mas manutenção em geral. Então, landscaping, para era uma tarefa que eu tinha semanalmente, que era tirar as famosas ervas daninhas, né, os weeds do mato, assim, no campus inteiro. Então, eu começava a terça, acho que quinta eu terminava, mais ou menos. Era só nessa Uhum. tarefa, porque era bastante coisa. Então, o que mais que tinha? Pintura, né, que eu até acabei fazendo uns trabalhos de pintura lá, enfim. Então, eu me candidatei mais ou menos, acho que em novembro, dezembro. Aí, por volta de fim de janeiro, eu fiz entrevista com o gerente. Aí ele gostou e tal. Assim, de verdade, eu não sei, eu não tenho experiência alguma nisso, nenhuma, zero. Eu não sei se acho que eu me demonstrei interessado ou o chefe foi com a minha cara, alguma coisa assim. Aí eu falei, então, Jeremy, só que eu ainda não sei quando eu vou, né? Porque eu tô com visto desse jeito. Ele falou, não, não tem problema, a gente espera. Eu falei, como assim ele vai me esperar, né? Aí eu guardei a informação. Falei, tá bom. Aí depois eu mandei e-mail, eu falei, oi, Jamie, tudo bem? Acho que não ficou claro para mim, mas você vai me esperar eu chegar, mesmo sem saber quando que eu vou? Ele falou, É porque sim, você me estava no espere. Brasil, né? Você estava no Tava no Brasil Brasil. ainda negociando a vaga. Aí Eu ele falou tava que no ia te Brasil. esperar chegar aqui no Canadá. Isso. Aí eu falei, você vai me esperar mesmo? Que eu não tenho nem previsão para quando, eu não tenho visto aprovado. Ele falou, não, eu te espero. Fica tranquilo, quando você chegar, você me avisa e a gente começa. Eu falei, nossa, então dei muito bem. Perfeito. E quando você chegou, você teve esse problema do visto, né? Foi. Conta pra É, gente. quando eu fui em junho, sem qualquer motivo, aquela famosa pasta que tem milhões de documentos, eu levei tudo e mais um pouco. Entreguei, assim, não tive nenhum problema, assim, com o oficial, mas ele, depois só que quando eu tava para pegar as malas, que eu fui ler direito o study permit, eu só podia trabalhar no campus. Eu não poderia trabalhar fora do campus sob hipótese alguma. Aí na mesma instante me veio a ideia, mas meu, eu vou trabalhar no campus. Então, por enquanto, não é um problema, né? Enfim, comecei a trabalhar, pesquisei, nos famosos grupos dos brasileiros, de WhatsApp e tudo mais. Aí tinha um rapaz que ele passou pelo mesmo, algumas pessoas, mas um cara eu consegui conversar melhor. Ele passou pelo mesmo. Aí tem um processo que chama-se amendment, que é dentro do site do RCC. Depois eu fico disponível para tirar dúvida. Mas é aqueles formulários que você manda, você preenche uns dados e você informa o que você quer mudar. Uhum. O processo é via correio, tem que mandar via correio, você não tem status de nada, por e-mail, nada. Você não sabe se chegou, bom, sabe se chegou pelo Canada Post, né? Você consegue fazer o tracking, mas se está processando, se não está, se deu ruim. Não, você não sabe de nada. Você só espera, resumindo. Uhum. Então, eu mandei esse documento, salvo engano, fim de julho, último dia de julho, eu acho. Deu julho, aí agosto nada, setembro, aí eu mandei um webform perguntando. Aí eu comecei, né, naquela famosa saga de mandar webform É. cada 2, 3 dias, horas, que seja. Aí, A gente sabe foi, bem como é. né, depois de, sei lá, umas 3 semanas, acho que eu recebi o e-mail, ou direto à correspondência, não lembro bem, já com um permit já acrescentado, né, que eu podia trabalhar off-campus. E foi impressionante, assim, como tudo tem um motivo. Eu recebi isso em setembro, mais ou menos. Aí eu falei, opa, agora eu posso posso trabalhar off-campus, né? Então procurar, tava em aula e tudo mais, mas tudo bem. Aí eu falei, putz, tem a Best Buy, né? Vou na Best Buy. Fui lá conversar, e tudo bem, vocês estão contratando? Aí o cara foi ver e tal, foi até inclusive a área que eu entrei, foi o Geek Squad, o cara do Geek Squad. Ele falou, tem algumas vagas sim, mas candidato online que a gente vai avaliar. Eu falei, tá bom. Voltei, me candidatei. Entre as entrevistas e eu ser contratado, levaram acho que 2 semanas, a partir daquele dia. Perfeito. Foi excelente, muito bom, aprendi bastante coisa, fim de semana e tudo, mas foi muito legal.
Pois é, e nesse momento você estava trabalhando no college e na Best Buy ou não? Você largou o college para só ficar na Best Buy? Não, eu estava só na Best Buy estudando, porque o trabalho do college full-time terminou no fim de agosto, que é quando Ah, termina a perfeito. temporada, o summer, né? Porque Uhum, em setembro começa as aulas, então se eu seguisse, eu tinha que aplicar, fazer o processo de novo. A princípio eu iria continuar, porque eu já conhecia, era part-time, era tranquilo, não ia ter nada de fim de semana também, ponto importante, né? Mas aí teve um período que deu algum problema nas contratações de estudantes internacionais que eles pararam coisa de um mês, 2 meses. uhum, E aí eu fui receber o retorno do meu chefe, tipo, fim de setembro, que eu já estava trabalhando já, sabe? uhum. É, Então, foi uma questão que aconteceu até comigo. No meio da pandemia, eu também trabalhava no college, né? Eu uhum, consegui essa proeza de conseguir trabalhar no college também e trabalhar dentro do campus e fora do campus, mas durante a pandemia, eles realmente cortaram gastos e não renovaram o contrato com muitas pessoas. Então, realmente, aconteceu com muitas pessoas e a uhum, gente acabou perdendo esse extra, né? Que ajudava bastante no orçamento. entendi. Então pode ter tido relação, então, porque estava 2021 ali, ainda estava tudo sem decisão nenhuma, então pode ter sido mesmo. Uhum. E depois de tudo isso, dessa sua experiência em Cornwall, você tendo morado na homestay, você tendo trabalhado no college, na Best Buy, você decidiu sair da província de Ontário e mudar para a província de New Brunswick. Por quê? Por que que você decidiu fazer essa mudança? Acho que o primeiro motivo foi que eu queria um lugar meu. Eu já Hum, estava já com a minha saúde mental comprometida, porque morar na casa dos outros, você não está na sua casa, a regra é deles e ponto. Você tem que respeitar, por mais que seja um absurdo, você tem que respeitar. Tem que conviver com pessoas que às vezes não são do seu agrado, quando o santo não bate, sabe? Aconteceu comigo na segunda casa. Então isso para mim era o principal. Só que como bem sabemos, os preços de Ontário estão complicados, né? uhum. Isso, bem complicados. Por mais que, ó, para você ter uma ideia, se eu quisesse alguma coisa em Cornwall ou Ottawa, os preços eram a diferença era muito pouca de preço. Ou seja, Aham. se eu quisesse um lugar para mim, um quarto, que seja um lugar para mim, ou Ottawa ou Cornwall tinha uma diferença mínima ali de preço. Pois é, só para as pessoas entenderem, Cornwall é uma cidade do interior. Por mais que ela seja próxima de Oslo, é uma cidade pequena. Não tem a mesma estrutura do que uma cidade como Oslo, por exemplo, né? Então, o preço talvez seja injustificável. O que que você tem a dizer sobre isso? Total, concordo em número e grau e tudo mais. É ridículo Uhum, porque é uma cidade de 50 mil pessoas, a gente está comparando com a capital do país e tem os mesmos preços. uhum, É, uhum, esse negócio de housing, só um parênteses bem rápido, eu ouvi dizer pessoas que vêm de Toronto ou cidades grandes, né, que já venderam um apartamento e estão com a grana, eles compram a casa em Cornwall, eles não fazem inspeção, eles nem olham. Eles compram, chegam e fazem o que precisam, reformam, ainda tem muita grana, porque venderam, né, um preço lá nas alturas, na cidade que eles estavam, e moram ou alugam, o que quer que seja, porque eles chegam nadando de braçada, né, da onde eles uhum. vieram. Então, acho que é por isso que acho que o mercado de housing também nas cidades pequenas está sendo impactado. Eu acho que bastante ali a região de Ottawa está sendo bem impactada, porque muita gente está saindo de Toronto, porque lá é, é praticamente impossível você conseguir comprar uma casa, é realmente muito caro, você tem que ter um poder aquisitivo muito alto para você conseguir comprar. Muitas pessoas estão migrando ali para a região de Ottawa, até porque a maioria dos trabalhos agora eles estão remotos, né? Então independe do local onde você está morando. E como Uhum. é mais affordable, é mais barato você comprar casa em Ottawa, comparado com Toronto, muita gente está investindo ali na região de Ottawa e eu acredito que certamente Cornwall é afetada, porque Sim, apesar de ser uma cidade pequena, ela é muito procurada por pessoas que querem sim, tranquilidade, né? exato, exatamente. Então, o Uhum. principal motivo foi esse mesmo, que eu queria um canto para mim, e, e Moncton não estava tão longe, combinado com os planos de imigração que são mais interessantes, eu tenho mais opções aqui, a princípio eu acho. Não fiz Vamos pesquisa. falar sobre isso, vamos falar Isso, sobre vamos isso. falar sobre isso. Então foram os principais motivos. O primeiro, um lugar que eu precisava para mim mesmo, que eu já estava já com perdão da palavra de saco cheio já de morar em casa dos outros. E aí eu acabei achando aqui um valor super bom, considerado o mercado em geral, não só aqui em New Brunswick, Moncton, mas também onde eu estava.
Então, esse foi o fator principal inicial, claro, combinado com um plano de imigração que vamos ver aqui que eu vou conseguir aqui. Uhum. E em termos de estrutura, você acha então que Moncton, a região da Grande Moncton, tem mais estrutura que Cornwall, o interior de Ontário? Sim, eu acho que tem mais estrutura. O transporte é parecido no que tange a frequência, que é a cada meia hora, dentro de Moncton, mas eu percebi se o ônibus vai para Dieppe ou passa por Dieppe, ele já tem uma frequência de 1 hora entre eles. Uhum. Então, se não tiver bem sincronizado o trajeto da onde você sai para onde se chega, pode ser um problema, falando de transporte, né? Uhum. E só para quem está nos assistindo, essa é a realidade de boa parte das cidades do Canadá. Não é porque é New Brunswick, não é porque é em Cornwall, no interior de Ontário, mas essa é a realidade de boa parte das cidades do Canadá. É preciso observar com cautela ali esse espaçamento de tempo entre um ônibus e o outro, porque depender do transporte público no Canadá pode não ser uma boa ideia. Exato. Se tiver horário muito rígido, é complicado. O ônibus, acho que para tentar abranger uma região maior, a mesma linha dá uma super volta desnecessária às vezes, né? Porque ele quer ir um pouco mais longe para pegar umas pessoas, enfim, dá uma volta desnecessária, então tem que estar sincronizado. O Google Maps ajuda. Em Cornwall ajudava mais o Google Maps, o aplicativo local de transporte, porque você viu o percurso do ônibus aqui. O aplicativo de ônibus, ele tem as linhas e os horários, é bem à risca mesmo, diferença de 2 minutos ali, mas está sempre online, sempre atualizando. Mas o que eu achava legal no de Cornwall é que tinha um mapinha do trajeto da linha, entendeu? Então você via onde o ônibus estava, diferença ali de uns 30 segundos, 1 minuto. Então você Uhum. tinha uma noção melhor onde o ônibus estava. Aqui já é um pouquinho mais complicado isso daí. Uhum. E em questão de supermercado, de hospital, qual que é a sua impressão em relação à diferença entre Cornwall e Moncton? De mercado aqui tem mais opção. Tem o famoso Costco, que eu não tinha lá. Já fui brincar de Costco já algumas vezes. Uhum, Tem uma rede que chama Sobeys. E aqui tem também, ainda não fui, no Atlantic Superstore, que parece ser legal. E tem um outro que eu não estou conseguindo lembrar que o pessoal fala também aqui. uhum, E são esses, assim, o Sobeys é legal, é um mercado mais chique, assim, tem produtos mais selecionados. Mas para comida não tem produtos de casa, panela, essas coisas é muito limitado, mas de comida super legal, gostei bastante. Tem um mais ou menos perto de casa aqui. Tem o Walmart também, tem o Costco, um Costco só, mas é afastado. Eu fui de ônibus esses dias, é uma luta para ir de ônibus. Para sair de lá também é uma luta. uhum. Mas de mercado eu percebo que tem mais aqui, tem mais opção sim. Mas então, depois desse toda essa sua experiência na província de Ontário, ali na cidade de Cornwall, e agora sua experiência em Moncton, o que que você tem a dizer em relação às 2 cidades? Se você pudesse voltar no tempo, você teria, talvez procurado ir direto para Moncton, ao invés de ter ido para Cornwall, ou você está satisfeito com a rota que você trilhou aqui no Canadá? Eu acho que do college foi legal, sim, aprendi bastante coisa, foi bom. Tivemos uns pontos aí negativos, mas faz parte. A minha decisão de vir para Moncton, eu de verdade, eu estava muito mais focado em sair e ir para o meu canto do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que eu não iria me permitir mais tempo vivendo nas condições que eu estava para pesquisar um outro lugar que eu pudesse pensar, ou, enfim, eu acho que pelo menos por agora, para respirar e respirar do college também, que a gente sabe quão trabalhoso que é. Uhum, Pensar com calma se eu fico, se eu vou para outro lugar, enfim, acho que foi uma boa saída. Pode não ter sido a melhor, concordo, total. Eu estou uhum. ciente disso, até com os movimentos que a província está proporcionando. Por exemplo, New Brunswick é a única que ainda não liberou as cidades, as empresas designadas para o processo de residência permanente do AIP, do Atlantic Immigration Program. Então, será que está acontecendo alguma coisa que está para vir, que eu não sei, enfim. Pois é, até agora Mas eles bloquearam a questão das aplicações pela Express Entry também, isso, né?
pelo ex-presidente local, que era eu não estava apostando tudo nesse, mas eu era um que eu estava considerando, porque era aquela questão de você ter o CLB 9, estar morando na província, estava para aplicar. Se tivesse trabalhando ou não, não importava na época. Uhum. Mas, enfim, aconteceu, acho que foi para um bem melhor que seja, mas, enfim, friamente pensando, pode não ter sido a melhor opção, eu estou ciente disso, mas para minha saúde mental acho que valeu a pena, eu estou no meu canto, estou pagando um valor legal, eu acho, de aluguel, de um quarto, que tem tudo Uhum. incluso, Uhum. Isso é então, muito bom, realmente. isso é Uhum. muito bom, porque eu sei que aqui é bem cara a energia elétrica, Uhum. então eu acho que meio que fui sorteado nisso, É, então, e, acho que valeu. e uma questão que a gente até estava conversando, né, esses dias atrás, e que eu tenho percebido que muitas pessoas estão enfrentando dificuldade, eu quero saber a sua opinião. Como que é a questão do mercado de trabalho? Você já conseguiu ser chamado para as entrevistas? Como que está sendo as aplicações para o trabalho? Você já conseguiu trabalho? Como que é a sua área de trabalho ali em New Brunswick? O que que você tem achado sobre isso? É, mais específico em Monton, para TI, eu acho meio complicado. Apesar de ter empresas grandes, por exemplo, a KPMG é uma super enorme consultoria. Tem a CGI, que é outra enorme no Canadá inteiro. Eu nunca vi, eu vi aqui um prédio do Banco Tangerine, que tem no centro de Monton. Pelo menos de TI, eu acho que aqui é meio limitado para achar vagas, pelo menos na minha especialização, digamos, que TI é enorme, né? Não dá para falar que tem uma coisa só que é enorme. O que eu reparei é que, por exemplo, grandes empresas que têm presença aqui, como a Irving, por exemplo, a gigante do óleo, eles têm o setor deles, está centralizado em Saint John, isso eu descobri depois. Uhum, Eu sei que tem empresas em Fredericton também, mas aqui em Moncton não está tão fácil de achar. Então, falando de New Brunswick, TI, eu acho que sim, tem, mas pouco. Fiz umas entrevistas, inclusive na época que eu já estava vindo para cá, que eu estava até antes de decidir, durante e quando eu cheguei, eu estava em processo seletivo, mas acabou não dando certo, que é na minha área de games onde eu me formei, né, em Cornwall. E Acabou só não dando. para só desculpa, mas só para contextualizar para as pessoas, o nível de inglês do Mark é algo absurdo. E eu já tive a oportunidade de ver Obrigado. ele falando inglês, é um inglês, assim, invejável, assim, Obrigado. muito avançado mesmo. Então, o problema não é o currículo, o problema não é o inglês, porque isso ele é mais do que capaz. Quem conhece o Mark sabe que ele é mais do que capaz. E sim, eu acho que é a estrutura da cidade que Exato, não está ajudando nesse momento. E, exato. porventura, você tem a ideia de mudar da província? Você já pensou nisso? Só para você tentar se encaixar no mercado de trabalho? Isso é uma questão para você? Eu acho que sim, com certeza eu vou avaliar. Não sei se agora, mas sim, eu penso nisso, que eu estava até conversando com o Mauro, que é um dos amigos da prática do IELTS, e ele estudou bastante de processo, porque ele e a esposa estão vindo para estudar. Ela estudar, ele trabalhar. Eles decidiram Alberta, Calgary. E a gente estava conversando algumas opções e tudo, e assim, aí ele falou, cara, a job offer é a chave de todos os processos. Se você conseguir uma job offer, pelo menos é o início de alguma coisa que você pode tentar buscar. Uhum, Então, eu tô com certeza que eu tô avaliando. Se eu arrumar aqui, legal, mas é algo geral aqui da região do Atlântico, que é a questão do salário mais baixo um pouco. Então, se eu conseguir equilibrar tudo com a posição que eu precisar, acho que talvez eu fique, mas eu vou continuar caçando. E talvez BC, Vancouver seja uma opção, pelo que eu estava pensando inicialmente. Não uhum, sei ainda se é o final. Tudo muda o tempo inteiro aqui, né? Igual a Band uhum, News. Então, é algo que eu estou pensando, sim. Não, se precisar mudar, beleza, eu mudo, tô encarando. Mas se eu achar uhum, alguma coisa por aqui também. Por exemplo, só um negócio legal que o meu professor coordenador, ele morou em Nova Escócia por mais de 10 anos, na cidade de Lunenburg, não é Halifax, um pouco afastado. Tem um estúdio de games lá forte, forte mesmo na indústria. Eu tentei lá, mas acabou não dando.
e um outro estúdio que tem em Halifax e em Vancouver pediu alguns currículos, meu professor mandou, e aí vamos ver se vai dar alguma coisa e tal. Estou participando do processo. Então vamos torcer, mas assim, com certeza eu topo e eu avalio também mudar daqui num futuro, não sei se tão perto, mas pelo menos médio prazo, certeza. Uhum. Então, o teu foco agora está em conseguir a job offer, conseguir o trabalho e conseguir se encaixar num programa de imigração para você finalmente conseguir ser residente permanente aqui no Canadá. Exatamente. Eu acho que no final, esse acaba sendo o objetivo de todas as pessoas que chegam aqui, né? Aliás, da maioria das pessoas que chegam aqui como estudantes internacionais, eles chegam pensando nessa qualificação profissional, em conseguir networking, mas no fim é a gente tentar se encaixar no mercado de trabalho e tentar ser elegível para algum programa de imigração para a gente dar aquela respirada. Agora sim, nós somos residentes permanentes e a gente pode escolher o local que nós quisermos morar aqui no Canadá. Então é isso, meu amigo. Queria te agradecer Isso, por minha você amiga. ter Muito obrigado. participado desse Imagina. bate-papo aqui com a gente. Eu acredito que vai elucidar muitas questões para as pessoas que estão ainda no Brasil, pensando muitas vezes em se encaixar naqueles programas rurais das cidades do interior de Ontário, né? Muitas vezes Isso. elas não conseguem ter uma visão ampla de como que é viver no interior de Ontário, assim como você bem falou, que a maior cidade da província de New Brunswick, que é uma das províncias que muitas vezes as pessoas acabam evitando por essa questão de ser um pouco mais afastada dos grandes centros, por as pessoas acharem que não tem estrutura, na verdade é o oposto. Essas Uhum. cidades têm sim mais estrutura do que muitas cidades do interior de uma província como Ontário ou British Columbia, por exemplo. Exato. Exatamente. Uhum. Exatamente. Então, gostaria de te agradecer por você ter falado um pouquinho da sua experiência, Agradeço. e eu acredito que todos nós desejamos o melhor para você, que você consiga a sua oferta de trabalho. Eu tenho certeza que em breve você vai voltar aqui dizendo que conseguiu conquistar não apenas a sua oferta de trabalho, mas também a nota do IELTS que você está buscando tanto. E eu desejo muito sucesso para você. E se você que está aqui nos acompanhando também gostou de ouvir um pouquinho da história do Mark, já deixa o seu like aqui para nós e também se inscreva aqui no canal. Tem um sininho aqui do lado. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!